A história da arte está repleta de obras incríveis, e embora seja difícil atribuir um número a uma obra-prima, algumas foram vendidas por preços exorbitantes. Os preços são tão altos que, quando pertencem a grandes museus, poucos estão dispostos a vendê-los, como por exemplo a Mona Lisa. O valor do seu seguro foi estimado em 100 milhões de dólares em 1962. Hoje, valeria 900 milhões de dólares. Neste vídeo, veremos as obras de artes mais caras já vendidas e por que elas alcançaram valores tão altos. Fascinantes e inspiradoras, estas obras oferecem um vislumbre de obras-primas que resistiram ao teste do tempo e continuam a inspirar gerações de espectadores. Número 17A, Jackson Pollock, 200 milhões de dólares. É uma obra de arte abstrata, criada pelo famoso pintor americano Jackson Pollock, em 1948. Para esta pintura, ele utilizou a técnica de gotejamento, característica do estilo do artista. Usa gotejamento ou vazamento para criar um padrão caótico e abstrato. O objetivo é buscar captar o movimento e a energia do próprio processo artístico, utilizando o corpo e as ferramentas para projetar a tinta na tela de forma espontânea e expressiva. Quando Pollock foi solicitado a explicar o significado de suas pinturas, ele frequentemente respondia dizendo: "Eu sou a pintura". Isto reflete a sua abordagem intuitiva à pintura e a sua crença de que o seu trabalho era uma extensão de si mesmo e do seu processo criativo. Esta é uma de suas pinturas mais importantes. Foi vendido pelo produtor de cinema David Geffen ao empresário Kenneth Griffin em 2015 por 200 milhões de dólares, embora Pollock nunca tenha ganhado mais de 10 mil por uma de suas obras durante sua vida. Ele é uma das figuras mais influentes da arte americana do século XX. As suas obras caracterizam-se pela espontaneidade, energia e abstração e têm sido elogiadas pela exploração da superfície da tela e da textura da própria tinta. Ele influenciou muitos artistas de seu tempo e continua a inspirar artistas contemporâneos até hoje. Os jogadores de cartas. Cézanne, 250 milhões de dólares. Esta pintura foi vendida por 250 milhões de dólares para a família real do Catar em 2011. Faz parte de um conjunto de 5 obras produzidas entre 1890 e 1895. Todas retratam jogadores de cartas envolvidos num jogo de cartas num ambiente simples, como uma taberna ou um café. Cada um explora diferentes aspectos de composição, luz e cor. As outras 4 versões estão expostas na Fundação Courtois em Londres, na Fundação Burns em Filadélfia, Museu de Orsay e no Metropolitan Museum em Nova York. As pinturas são conhecidas pelo tom escuro e profundidade de campo, que criam uma sensação de intimidade e concentração nos jogadores. Esta obra é uma das mais importantes de Cézanne e é amplamente considerada uma expressão do seu interesse pelas formas geométricas e pela representação da realidade através de uma abordagem mais analítica. Foi influenciado pelo impressionismo, mas procurou transcender as limitações dessa abordagem, explorando os aspectos formais e estruturais da pintura. Ele trabalhou duro durante toda a sua vida para aperfeiçoar sua técnica e estilo de pintura. É um dos pintores mais influentes e considerado o precursor da arte moderna do século XX. Na Fea Faa e Poipo, Gauguin, 300 milhões de dólares. Também conhecido como Quando Você Vai Se Casar, a tela foi pintada por Paul Gauguin durante a sua estada na Polinésia Francesa em 1892. Ela representa 2 mulheres tahitianas em uma paisagem exuberante. As cores vibrantes e o estilo exótico da pintura refletem o interesse do artista pelas culturas não europeias. Foi marinheiro durante vários anos antes de se tornar artista e viajou por todo o mundo. Ele é um influente artista pós-impressionista que trabalhou em um estilo muito pessoal, que combina elementos do impressionismo e do simbolismo. Em 2015, essa pintura foi comprada pelo Emir do Catar por 300 milhões de dólares, embora tenha sido vendido por 7 francos após a morte do artista em 1903. Esta venda gerou debates sobre o valor da arte e sobre questões de bens culturais, porque, como nós já vimos, esta é a segunda obra desta classificação adquirida pela família real do Catar. Gauguin era conhecido pelas suas opiniões controversas. Ele criticou frequentemente o mundo da arte francesa pela sua falta de imaginação e pela sua obsessão pelo academicismo. Embora seu trabalho seja um dos mais caros do mundo, só foi reconhecido 3 anos após sua morte, em 1906. Seu estilo e visão únicos da arte começaram a influenciar muitos artistas e movimentos artísticos, incluindo os fauves e os expressionistas.
Intercâmbio Willem de Kooning, 300 milhões de dólares. É uma pintura a óleo dominada por pinceladas amplas e energéticas que sugerem formas abstratas rodopiantes. É uma das obras mais importantes de de Kooning, porque representa o culminar do seu estilo gestual e da sua exploração de interação entre figuração e abstração. Ela desempenhou um papel importante na evolução do expressionismo abstrato e ajudou de Kooning a consolidar a posição como um dos líderes desse movimento artístico. Tal como acontece com o número 17A, esta pintura foi vendida em 2015 pelo produtor de cinema David Geffen ao empresário Kenneth Griffin. Isso significa que Griffin terá que gastar um total de 500 milhões de dólares. Este é o preço mais alto já pago em uma venda privada, depois que o pintor a vendeu por 4 mil dólares em 1955. É um artista holandês-americano e uma das figuras mais importantes do expressionismo abstrato americano. Ele é mais conhecido por suas pinturas gestuais que combinam formas abstratas com elementos figurativos. Após sua morte em 1997, ele deixou um legado importante na história da arte americana e do expressionismo abstrato em particular. Salvator Mundi, Leonardo da Vinci, 450 milhões de dólares. Esquecida por todos, reapareceu em 2005 e foi comprada num leilão por um negociante de arte de Nova York por 1.175 dólares. Representa Cristo como Salvador do mundo. Em muito mau estado, foi confiado a um renomado restaurador que descobriu detalhes perturbadores que poderiam comprovar que é uma pintura de Da Vinci. No entanto, alguns historiadores duvidam da sua autenticidade, pensando que poderia ser obra dos seus assistentes. Até o momento, nunca foi autenticado com certeza. A pintura também gerou debate sobre o seu estado de conservação e como foi restaurada antes de ser exposta, pois a restauração alterou a superfície da pintura e alterou sua aparência original. A pintura mudou de proprietário várias vezes até 2017. Naquele ano, em Nova York, a pintura foi vendida por 450 milhões, durante um leilão altamente divulgado ao príncipe saudita Mohammed bin Salman. Desde então, ele nunca mais foi visto. É uma das pinturas mais famosas e caras de todos os tempos e é considerada uma importante obra de arte renascentista italiana. Esta tela foi vendida tão cara porque seu criador, Da Vinci, é considerado um dos artistas mais famosos da história da arte, devido a pinturas como a Mona Lisa e a Última Ceia. Também realizou numerosos estudos e desenhos em diversas áreas, como anatomia humana, ótica e mecânica. Isto mostra-nos que estas obras de arte são mais do que apenas um símbolo de prestígio ou riqueza. São fruto do talento, engenhosidade e criatividade de alguns dos mais ilustres artistas da história da arte. Eles têm uma história para contar, seja em termos de tecnologias utilizadas a partir do momento em que foi criada ou próprio artista. Embora algumas destas pinturas sejam consideradas investimentos financeiros, o seu verdadeiro valor reside na sua capacidade de inspirar e comover quem as vê. Elas são um testemunho do poder da arte para transcender culturas e épocas, e então provar que a arte pode inspirar imaginação e admiração em todos que têm a sorte de contemplá-las.